Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 18 de abril. O presidente do Supremo participa de reunião no Palácio do Planalto sobre políticas de proteção às escolas e destaca o empenho do CNJ nas ações do Programa de Justiça Restaurativa, que promove a cultura da paz nas instituições de ensino. Esse é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. O plenário virtual do Supremo começa a decidir sobre o recebimento de denúncias contra suspeitos de envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. STF reafirma que aumento de alíquota de PIS/COFINS entra em vigor 90 dias após decreto. E ainda, seminário promovido pelo Superior Tribunal de Justiça debate a dignidade humana. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Rosa Weber, disse hoje que o Judiciário tem se empenhado em ajudar a promover a paz nas escolas com programas como o Justiça Restaurativa. A ministra participou no Palácio do Planalto de uma reunião interministerial sobre políticas de proteção às escolas. Repórter Evne Araújo acompanhou e tem os detalhes. A comissão interministerial é formada por 8 ministérios do governo federal e agora conta com o apoio do Congresso Nacional, do Poder Judiciário, dos estados e dos municípios. O grupo é coordenado pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Esse grupo já está com mais de 50 proposições ou proposituras, ouvindo especialistas do Brasil, das universidades, para que a gente possa construir ações importantes, não só preventivas, mas imediatas, emergenciais, a médio e longo prazo, para esse enfrentamento dessa questão. A comissão vai ser responsável pela criação da Política Nacional de Segurança nas Escolas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, apresentou um balanço dos últimos 10 dias de atuação contra ataques a instituições de ensino. 225 adultos e adolescentes foram apreendidos por condutas suspeitas. O Poder Judiciário autorizou a intimação de 694 menores de idade para prestar depoimento. Foram realizadas 165 buscas e apreensões em lugares denunciados. Ao todo, foram abertas mais de 1.200 investigações sobre o tema em todo o país. O Ministério da Justiça conseguiu ainda remover 756 perfis das redes sociais criados para espalhar discurso de ódio. E o canal criado pela pasta para receber denúncias dos cidadãos já chegou a 7.473 denúncias. O ministro Flávio Dino reconheceu o apoio do Poder Judiciário nas ações de combate aos crimes. E quero, senhora presidenta Rosa Weber, testemunhar a firmeza do Poder Judiciário, que tem acolhido praticamente todos os nossos pedidos, em todo o território nacional, seja de buscas e apreensões, de prisões e assim sucessivamente. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, destacou o empenho do CNJ em adotar ações em todos os estados com o Programa de Justiça Restaurativa, responsável por promover a cultura de paz nas escolas com o apoio do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, ele congrega órgãos técnicos que têm todas as condições para auxiliar no enfrentamento deste tema tão difícil, complexo e multidisciplinar, na medida que envolve não só a proteção da criança, mas também, o que é muito importante, o manejo de medidas socioeducativas. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, comentou a ação das pessoas que divulgam o ódio na internet e disse que é preciso regulamentar de vez o comportamento nas redes sociais. O modus operandi dessas agressões instrumentalizadas, divulgadas, incentivadas pelas redes sociais em relação às escolas é exatamente idêntico ao modus operandi que foi utilizado contra as urnas eletrônicas, contra a democracia. O modus operandi instrumentalizado para o dia 8 de janeiro. Não há nenhuma diferença. É exatamente idêntico. Ainda
as redes sociais se sentem terra de ninguém. Ainda se sentem uma terra sem lei. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, determinar que o que não pode ser feito na vida real, no mundo real, não pode ser feito no mundo virtual. A segunda turma do Supremo decidiu pela extradição de um colombiano condenado por matar a namorada. A repórter Marta Ferreira tem mais informações. O caso envolve o pedido de extradição de Jaime Henrique Cormani. O colombiano matou a namorada Nancy Mestre quando ela tinha 18 anos. O crime aconteceu no dia 31 de dezembro de 1993, em Barranquilla, na Colômbia. Em 1995, a justiça colombiana condenou Jaime pelos crimes de estupro e homicídio, mas ele fugiu. Foi encontrado em 2017 em Belo Horizonte e preso em janeiro de 2020. O pedido de extradição chegou ao Supremo e foi analisado na segunda turma em setembro de 2020. Os ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski entenderam que a pena para o crime de homicídio já estava prescrita no Brasil. Para o ministro Gilmar Mendes e a ministra Carmen Lúcia, o prazo prescricional teria sido interrompido porque o colombiano cometeu outros crimes após a condenação. O ministro Celso de Mello, quinto integrante do colegiado, estava ausente por licença médica. Com o empate pelo regimento interno do STF, os ministros entenderam a princípio que deveria prevalecer a corrente mais favorável ao réu. A decisão transitou em julgado em 2021, quando foi expedida a ordem de liberação imediata do acusado. A família então recorreu e o caso foi levado a plenário. No dia 30 de março deste ano, os ministros, por maioria, modificaram o entendimento e decidiram que o julgamento deveria ser retomado na segunda turma para a apresentação do quinto voto para desempate da questão. Hoje, o processo voltou a ser analisado pela segunda turma para o voto do ministro Nunes Marques, que entrou no lugar do ministro Celso de Mello. Para Nunes Marques, está comprovado nos autos a prática de novos crimes, como falsidade ideológica e uso de documento falso. Com isso, o ministro teve o mesmo entendimento do relator ministro Gilmar Mendes, de que o prazo prescricional foi interrompido porque o colombiano cometeu outros crimes após a condenação e julgou parcialmente procedente o pedido de extradição, acompanhando o voto do relator. Verifico da análise dos autos que o relatório da Polícia Federal, número 59 de 2000, relata de forma pormenorizada o histórico de crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso cometido pelo extraditando perante órgãos públicos no Brasil, como a Receita Federal, a Justiça Eleitoral, a Junta Comercial, órgão público no Estado de Minas Gerais e Amazonas, bem como perante instituições bancárias privadas e públicas. O ministro Edson Fachin, que já havia votado, reajustou o voto, acolhendo o pedido de extradição. O desafio das autoridades colombianas, portanto, refiro-me ao Estado requerente dessa extradição, não é diverso daquele imposto ao Brasil e a outros signatários da mencionada Convenção do Pará, razão pela qual este julgamento, entendo, revisitando a matéria neste ponto, deve realizar-se de acordo com a compreensão cooperativa para prevenir, punir e erradicar todas as formas de violência contra a mulher nas Américas. Nancy Maria Maestre Vargas não é só uma vítima colombiana, mas é parte de centenas de milhares que a cada hora tem o mesmo destino em todo o continente americano, especialmente no Brasil e aqui no Distrito Federal. Assim, a segunda turma, por maioria, decidiu pela extradição do colombiano. O STF reafirmou que os reajustes no PIS/COFINS só podem ser cobrados 90 dias depois da publicação do decreto que fez a mudança, mesmo em caso de redução da alíquota. Viviane Novaes. A Advocacia-Geral da União entrou com um recurso no STF contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Alegou que decretos editados pelo governo em 2017 seriam apenas um redimensionamento da cobrança do PIS/COFINS sobre combustíveis e não estariam sujeitos à chamada anterioridade nonagesimal. É a cobrança de um tributo 90 dias depois da publicação do decreto que modificou o percentual.
Mas o plenário virtual do Supremo entendeu que as modificações feitas pelos decretos, ao diminuírem os coeficientes de redução das alíquotas, ainda que nos limites da lei, são verdadeiros aumentos indiretos da carga tributária e devem observar a anterioridade. Na decisão, a relatora, ministra Rosa Weber, citou a garantia da regra para assegurar princípios como o da segurança jurídica, da previsibilidade orçamentária dos contribuintes e não da surpresa. O caso é de repercussão geral, ou seja, a decisão do Supremo vale para todos os processos sobre o mesmo assunto que aguardavam julgamento desse recurso. STF começa a decidir sobre o recebimento de denúncias contra suspeitos de envolvimento nos atos de 8 de janeiro. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Até já. O Supremo começou a analisar hoje no plenário virtual a primeira leva de denúncias contra suspeitos de envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou para tornar réus 100 pessoas denunciadas pela PGR. A reportagem é de Renato Rosa. Os ministros têm até o dia 24, próxima segunda-feira, para lançar os votos no sistema. Eles vão decidir se recebem as ações penais contra os envolvidos em 2 inquéritos, que apuram os atos antidemocráticos. O ministro Alexandre de Moraes votou para tornar réus 100 denunciados pelo Procurador-Geral da República. O relator pontuou: o recebimento da denúncia, além da presença dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, exige a necessária justa causa para a ação penal, analisada a partir dos seus 3 componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos, que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. Caso a maioria dos ministros siga o voto do relator, o processo será iniciado com a coleta de provas e depoimentos de testemunhas de defesa e acusação. Depois, o STF ainda terá de julgar se condena ou absolve os réus, o que não tem prazo específico para ocorrer. As denúncias envolvem crimes como associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, incitação ao crime, dano qualificado. O procurador também fala em crime de deterioração de patrimônio tombado. No total, foram oferecidas 1.390 denúncias. O ministro Edson Fachin do Supremo manteve o afastamento de uma juíza denunciada na Operação Faroeste, que apura um suposto esquema de venda de sentenças envolvendo grilagem de terras no oeste da Bahia. Marinalva Almeida Moutinho atuava no Tribunal de Justiça da Bahia e foi afastada do cargo em outubro de 2019. A defesa havia recorrido ao Supremo depois do STJ, onde a ação penal está em curso, prorrogar o afastamento da magistrada. O ministro Edson Fachin não verificou ilegalidade nessa decisão. E hoje é dia de sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. As informações com o repórter Guilherme Glória. Na sessão de hoje, os ministros devem julgar 3 recursos relativos às eleições municipais de 2020. E também devem ser julgados os recursos da deputada federal Carla Zambelli e do senador Flávio Bolsonaro, ambos do PL. As ações foram apresentadas contra a decisão do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, que condenou a pagamento de multa tanto Zambelli quanto Flávio por conta de veiculação de notícias falsas contra o então candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O caso aconteceu durante a campanha eleitoral do ano passado. A sessão começa logo mais, às 19 horas. Os cartórios extrajudiciais de Alagoas emitiram mais de 9 milhões de atos cartorários com o selo digital. A tecnologia foi desenvolvida pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado, que orienta sobre a necessidade de verificação de autenticidade dos selos nos documentos. A reportagem de André Risco. Os 242 cartórios extrajudiciais de Alagoas praticaram 9.222.896 atos notariais e registrais com selos digitais, desde que a tecnologia foi lançada em agosto de 2019
na gestão do desembargador Fernando Tourinho. A partir do selo digital, qualquer cidadão pode conferir com celeridade, por meio dos sistemas eletrônicos, se o documento é verdadeiro e se foi realizado pela serventia de forma correta. O juiz coordenador do extrajudicial em Alagoas, Anderson Passos, afirma que a implantação do selo digital veio coibir fraudes e promover uniformidade aos procedimentos, garantindo transparência e segurança jurídica. Temos transparência porque qualquer pessoa pode saber qual o valor que foi pago naquele ato, o valor que é destinado ao poder público, o valor que é destinado ao tabelião registrador e também ter segurança, saber que aquele selo pertence ao poder público, que aquele documento é um documento que possui validade jurídica. Ele explicou como não ser enganado com selos falsos. Isso pode ser feito de forma bastante simples, através do QR Code, que todo selo digital tem um QR Code, então qualquer celular, o usuário pode justamente apontar a sua câmera e vai ter acesso às informações daquele ato registral, observando inclusive se o seu nome, se a natureza do ato, se o valor pago conferem com aquilo que aconteceu na realidade. Lucas Pituba é quem responde pelo cartório do 4º Ofício de Notas e 1º Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Maceió. Segundo ele, por aqui são emitidos uma média de 2.500 selos digitais por mês desde 2019. Para ele, a chegada dos selos digitais foi um enorme avanço. Hoje é possível, através de um celular que tenha acesso à rede mundial de computadores, em qualquer lugar do mundo, aferir a veracidade, a autenticidade daquele documento. Então é algo extremamente tecnológico, extremamente moderno. Há muito tempo atrás, as pessoas ligavam para o cartório. Nós recebemos essa documentação, ela efetivamente foi registrada aí, ela foi lavrada nesse cartório, foi processada nessa unidade. Então hoje não precisa, hoje você só faz a leitura e consegue autenticar aquele documento. A seguir, seminário promovido pelo CNJ debate a dignidade humana. Voltamos em instantes. Entre hoje e amanhã, o Conselho Nacional de Justiça promove um seminário sobre dignidade humana. O evento é realizado em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Quem tem mais informações é a repórter Kátia Gomes. No discurso de abertura do evento, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, destacou o caráter fundamental dos direitos humanos em um Estado democrático de direito. Precisamos pensar, discutir e agir, a despeito das dificuldades, com vista à efetivação dos objetivos esculpidos em nossa lei fundamental e a esperança de construção de uma sociedade livre, justa e solidária. O diretor da Infam e ministro do STJ, Mauro Campbell Marques, lembrou que o Brasil firmou pactos importantes no âmbito dos direitos humanos, mas que o judiciário ainda enfrenta diversos desafios nesse campo. O desafio que se impõe aos agentes integrantes do sistema de justiça, muito particularmente a nós magistrados, se materializa na importância prático-operativa, ora inscrita neste seminário. O seminário também conta com a participação de outras autoridades do sistema de justiça e do Poder Executivo em painéis sobre temas como direitos das mulheres, da população LGBTQIA+, e das pessoas com deficiência. A ministra substituta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Rita Cristina de Oliveira, chamou a atenção para o histórico desafio de tornar os direitos humanos uma política de Estado no país. Transformando a vida das pessoas em uma vida digna, uma vida com saúde mental, uma vida que nos coloque diante da possibilidade de construir futuro. O subprocurador-geral da República, Alcides Martins, ressaltou a necessidade de priorizar a promoção dos direitos humanos entre os grupos mais vulneráveis da população. Com as pessoas portadoras de deficiência, as pessoas
em situação de rua, além daqueles sob a tutela do Estado, como os encarcerados. Com 2 dias de programação, o evento termina amanhã e acontece em formato híbrido, sendo possível a participação pelo canal do CNJ no YouTube e de forma presencial no auditório do Conselho da Justiça Federal. O Superior Tribunal de Justiça recebe a partir desta quarta-feira a exposição Povos Indígenas, Natureza e Justiça, do fotógrafo mineiro Sebastião Salgado. O artista retrata a beleza e os riscos nos territórios indígenas, principalmente da Amazônia Legal. O repórter Rafael Porfírio conta mais sobre a mostra. Uma floresta preservada, viva, dentro do Tribunal da Cidadania. A dimensão é de um ecossistema grandioso, onde a vida pulsa em árvores e flui em rios. Paisagens confundem os olhos com reflexos e revelam o equilíbrio exuberante da mata. O olhar aberto por Sebastião Salgado em 20 fotografias é para uma imensidão tropical, rica e quase intacta. As obras expostas no STJ foram doadas pelo fotógrafo e vão compor o acervo permanente do tribunal. Se o objetivo do evento é criarmos espaços e momentos propícios para aprofundarmos o conhecimento e o diálogo sobre os direitos e as lutas históricas dos povos originários, nada melhor do que contar com a experiência, a lucidez e as lentes de Sebastião Salgado no trato do tema. A expedição de Sebastião Salgado na Amazônia revela que a arte de fotografar é bem mais do que envolver uma paisagem em apenas um clique. Aqui, o registro em preto e branco é como saber um pensamento, captar uma emoção e eternizar um momento. Que a gente possa ver essas fotografias como uma maneira da gente se aproximar espiritualmente com o bioma amazônico e aproximar espiritualmente com as comunidades indígenas. Quem vive na Amazônia registrada pelo fotógrafo tem nome, origem e voz. Cada um com a sua cultura, etnia, estrutura e sabedoria. Nós, povos originários e toda a biodiversidade. Eu estou muito feliz de estar aqui. A importância, dessa exposição, da presença indígena aqui, é para mais do que denunciar, mas é para trazer a nossa beleza e a nossa sabedoria para esse lugar. Também é um grito de alerta. A gente quis fazer a Amazônia como ela é. A Amazônia é maravilhosa. E que essa Amazônia é maravilhosa que a gente tem a obrigação de proteger. É possível, através da arte, fazer uma transformação no olhar político, no olhar do julgamento e principalmente no olhar das múltiplas verdades. A visita pode ser feita de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 7 da noite. A entrada é gratuita, mas é preciso agendar pelo site do STJ, www.stj.jus.br. E por falar em Sebastião Salgado, a FUNAI realizou um evento para comemorar o retorno dos quadros do premiado fotógrafo ao patrimônio da instituição. Vamos ver na reportagem de Pedro Canguçu. Os 15 quadros do fotógrafo Sebastião Salgado voltaram a integrar o patrimônio da FUNAI. O acervo estava sob guarda do Ministério Público Federal desde que foi devolvido ao artista pela gestão anterior da instituição. O Ministério Público Federal está muito feliz de devolver a esta casa o seu patrimônio, que ficou sob a guarda em momentos de necessidade. E patrimônio esse, que é um patrimônio da FUNAI e, como dito anteriormente, é um patrimônio do Brasil. E um patrimônio de um valor inestimável e precisamos trabalhar para cada vez mais conseguirmos avançar nesse caminho de proteção dos nossos irmãos, do povo brasileiro, em
toda a sua pluralidade. As obras são uma parceria da FUNAI, do Sebastião Salgado e do povo Corubo, do Vale do Javari, no Amazonas, e mostram os indígenas em situações do dia a dia e poses montadas no meio da floresta amazônica. Eu fico felicíssimo que as minhas fotografias voltaram à FUNAI. Tivemos um problema enorme, não é? O momento que o governo anterior queria vender essas fotografias. E eu tive que intervir e falar com eles que não, essas fotografias não eram deles e nem eram minhas mais. Essas fotografias eram do Brasil. O evento, realizado em Brasília, contou com a presença do fotógrafo e família, da presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana, e demais autoridades. As obras, Sebastião, foram desprezadas e precisam ser resgatadas. Então vamos resgatar, vamos valorizar. FUNAI, ela está de volta. FUNAI está de portas abertas para os povos indígenas. FUNAI tem que retomar a sua atividade de valorizar as obras, valorizar as imagens, valorizar os povos indígenas. E a obra que nós estamos vendo aqui são de muito valor para nós. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.